A resolução de física aí, né, relacionada aí à dilatação térmica de líquidos. Fechou? Então vamos lá, né? Considere aí um recipiente ideal, no interior do qual são colocados 2,4 litros de água e uma fina haste metálica de espessura e massa desprezível. Comprimento inicial igual a 10 centímetros e o coeficiente de dilatação volumétrico igual a 3,6 vezes 10 elevado a menos 5, que estão em equilíbrio térmico a uma temperatura de 20 graus Celsius. Então, o conjunto é colocado no interior de um forno de potência constante e igual a 4 vezes 10 elevado ao cubo watts, que é ligado durante 3 minutos. Considerando-se que toda a energia térmica liberada pelo forno foi integralmente absorvida pelo conjunto, a água mais a haste, determina a dilatação linear sofrida, né, pela haste aí, metálica após o tempo de aquecimento. Então, beleza, né? Vamos lá, extrair algumas informações. Ele deu aqui para mim, né, um volume, né, de 2,4 litros de água. Né? Ele me deu o coeficiente de dilatação volumétrico, que estão em equilíbrio térmico, a uma temperatura de 20 graus Celsius, certo? Então, ele entrou em equilíbrio em 21 graus Celsius. O conjunto é colocado no interior de um forno com potência, que é ligado durante 3 minutos. Então vamos lá, né? Ele fala em potência, mas a gente precisa imaginar o que, né? Qual é a quantidade de calor, né, necessária aí para acontecer, né, esse aquecimento? Por que a gente tem que pensar nisso, né? Ele entrou em equilíbrio térmico, então ele estava em uma certa temperatura, né? Houve uma variação de temperatura aí. Então a gente pode observar o que, né? Usando a expressão que potência é igual a quem? Né? A quantidade de calor dividido pela variação, né, do tempo aí. Beleza, né? Primeira coisa a gente tem que observar que o tempo que que ele nos deu, na verdade, seria de 3 minutos, certo? Uma potência aqui de 4 vezes 10 elevado ao cubo. Lembrando que, né, o ΔT, 3 minutos, né, e equivale vezes 60 equivale a 180 segundos. Lembrando que watts também podemos dizer que é joule por segundo. Então, obviamente, quando eu fazer o processo, segundo com segundo vai embora, vai sobrar somente a unidade de joule. Então, aqui potência, vamos lá, potência 4 vezes 10 ao cubo, igual quantidade de calor, dividido pelo tempo de 180. Beleza, multiplicando cruzado aqui agora, eu temos aqui que a quantidade de calor, vai ser igual a quanto, né? A 720 vezes 10 ao cubo joule. Lembrando que aqui embaixo ele deu algumas informações para a gente, né, que o calor específico da água é 1, caloria por gramas, ó, e a densidade da água, 1 grama por centímetro cúbico. E ele diz que cada uma caloria são 4 joules. Obviamente, aqui está em joule, a gente transformando em caloria, a quantidade de calor, né, nada mais pegar 720 vezes 10 ao cubo dividir por 4, que a cada uma caloria são 4 joules. Né? Se eu pegar 720 e dividir por 4, né, nós vamos obter o quê? Fazer uma conta rapidinha, 720 dividido por 4, 1 aqui, 4, sobram 3, 2, 8, 32, 0, 0 e 0. Então são 180. Então, tranquilidade. Né? Então nós temos aqui que vai ser quem? 180 vezes 10 ao cubo. Aqui agora, caloria. Para melhorar, ficar bonitinho, vamos tirar aquele zero ali, né? Diminuir uma vez, eu, né, acrescento aqui, certo? Então, diminuindo, aumenta. Então, podemos dizer também que é o que? 18 vezes 10 a quarta caloria. Perfeito. Vamos seguir aqui o raciocínio. Mas por quê? Aqui eu descobri a quantidade de calor
né, eu preciso ver qual que foi essa variação de temperatura. E como que eu vou encontrar essa variação de temperatura? Né, na equação que a gente conhece, né, do equilíbrio térmico, da calorimetria, que é quantidade de calor igual massa vezes calor, né, o sensível específico, vezes a variação, né, de temperatura. Vamos colocar aqui delta T. Fechou? Quantidade de calor a gente tem, que é 18 vezes 10 à quarta, igual massa. A gente tem que entender que a cada 1 litro equivale a 1 kg. Então, se eu tenho 2,4, né, 2,4 litros equivale a X, que X é igual a 2,4 quilogramas aí. Lembrando que aqui a gente está em gramas, então a gente tem que transformar em gramas. Então, nada mais que a massa de 2,4 vezes 10 ao cubo, por causa do quê? Né? Por causa do quilo aqui. Então, continuamos. Calor sensível, né, específico é 1 da água, calor sensível da água vai ser 1, vezes quem? Qual foi a variação de temperatura? Não sei, vou chamar de delta T aqui. Então, isolando nossos queridos amigos, então, delta T só pode ser 18 vezes 10 à quarta, dividido por 2,4 vezes 10 ao cubo. Fazendo essa divisão, né, pegando aqui 18, né, dividido por 2,4, igualando a quantidade de casas, né, então vai dar 180 dividido por 24. Mais próximo aqui vai ser 7 vezes, que vai dar 168. Logo, sobrando 12. 12 não é dividido por 24,075. 7,5. Então aqui vai dar 7,5. Conserva a base e subtrai o expoente, isso vezes 10. Então eu encontrei que a variação de temperatura que ocorreu foi de 75 graus Celsius. Fechou, né? Todo esse cálculo agora para a gente finalizar o quê? Que a gente quer saber a dilatação que ocorreu. Então, para acontecer a dilatação linear, então vai ser quem? Vai ser delta L, que é o comprimento inicial, vezes alfa, vezes variação, né, de temperatura. Por que a variação de temperatura? A variação de temperatura a gente encontrou. A gente não tem essa variação de temperatura. Então, agora, seguindo, delta L vai ser, quem que é o inicial que ele falou? O inicial é de 10 centímetros, vezes coeficiente de dilatação linear, alfa. Ele não deu ômega, mas pela relação que alfa está para 1, assim como ômega está para 3. Então, alfa nada mais que o coeficiente volumétrico dividido por 3. Então, agora ficou fácil. Deu o coeficiente para a gente, né, de 3,6 vezes 10 a menos 5, vezes a variação de temperatura, que é 75. Isso aqui dividido por 3. Se eu simplificar, 3 com 75, aqui vai ficar 25. Perfeitamente. Certo? Então, logo temos o quê? Né? Delta L vai ser 10 vezes 25, 250. E 250, né, vezes quanto? 3,6. Certo? Então, isso aqui nós obtemos 900. Certo? 900 vezes 10 a menos 5. Então, achamos o comprimento e esse resultado em centímetro, mas não temos nenhuma opção. Mas aqui a gente pode movimentar a vírgula do 900. Então, se eu diminuir ele, o expoente aumenta. Andei 2 casas, aumenta 2, né, vezes 2 unidades positivas. Então, delta L vai ser quem? Andei 2, então vai ser 9 vezes 10 elevado a menos 3 centímetros. Tá aí, né, a nossa resposta que eles estavam pedindo, que era a variação desse comprimento é de 9 vezes 10 elevado a menos 3 centímetros. Então começamos aqui, o problema não me deu potência, né, me deu o tempo de aquecimento, e significa que ele, né,
obteve aqui uma quantidade de calor de 18 vezes 10 elevado à quarta calorias. Perfeitamente. Se eu tenho caloria, tenho massa, ele foi dado calor específico sensível, então a gente quer saber o quê? Opa, tanto calor, né? A fonte térmica, né, produziu aí, né, uma quantidade de calor, 18 vezes 10 elevado à quarta caloria, certo? E aqui a massa, né, que a gente diz que 1 litro é 2, né, 1 litro é a mesma coisa que 1 quilo, então 2,4 litros são 2,4 quilogramas. Lembrando que a gente tem que observar aqui que aqui está em gramas, eu preciso deixar a massa em gramas para eliminar as gramas aí. A variação de temperatura que ocorreu, eu não sei quanto variou essa temperatura, certo? Então aqui, descobrindo aqui, a variação de temperatura foi de 75 graus Celsius, né? Com essa quantidade de calor, né? Com 2,4 quilogramas de água, a água variou aí 75 graus Celsius. Aí a gente vem, ele está querendo saber qual que é essa dilatação linear sofrida. Então a dilatação linear vai ser quem? Complemento inicial vezes alfa vezes a variação de temperatura. Exatamente a variação que a gente calculou é exatamente essa que a gente necessita. Fechou-se? Tranquilidade. Inicial ele deu que são de 10 centímetros, né? E a gente tem as relações, né, a proporção entre, né, as grandezas em si, entre, né, a gente diz a dilatação, né, a proporção entre essas dilatações, a linear, né, a superficial e a volumétrica. E, né, deixa eu só passar aqui para a gente... Que a relação é o quê? Que alfa está para 1, que beta está para 2, assim como gama está para 3. Se eu usar essa proporção, que alfa está para 1, assim como gama está para 3, logo podemos observar que alfa é quem? Gama dividido por 3. Então, por isso que nós fizemos o quê? Né? 3,6, que nada mais que isso daqui é ômega dividido por 3. Ômega não, gama dividido por 3. Gama, tá bom, pessoal? Gama. Gama dividido por 3, então pegando 3,6 vezes 10 elevado a menos 5 dividido por 3, fazendo a matemática acontecer, descobrindo a dilatação, né, ocorrida aí de 9 vezes 10 elevado a menos 3 centímetros, ou podemos dizer que a dilatação foi de 0,009 centímetros aí. Fechou? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!